Agora vamos ver a lei em Deuteronômio e vermos que esta lei apresentada em Deuteronômio demonstra que Deus requer a nossa obediência, mas não uma obediência legalista, não uma obediência perfeccionista. Que é uma obediência legalista? É uma obediência que visa obter o favor de Deus ou a aceitação dele por meio das obras. Essa pessoa não irá para o céu se ela continuar assim, tá? Já uma obediência perfeccionista é aquela em que o indivíduo tem a ilusão de que neste mundo ele vai deixar de pecar antes de ser glorificado e transformado. Então essas duas coisas nós vamos aprender a evitar no estudo. Nós somos chamados a sermos santos. E santo não é impecável. Santo é um pecador em crescimento. Vou repetir. Santo não é uma pessoa impecável. Santo é um pecador em crescimento, em desenvolvimento. Ok? Então você vai ver que quando Deus pede obediência, não é uma obediência legalista e nem perfeccionista. Até porque nós temos uma natureza corrompida. E nós só poderemos prestar uma obediência perfeita, sem nenhuma vírgula de defeito, quando Jesus Cristo voltar, glorificar-nos, transformar o nosso corpo e a nossa natureza interna. Ok? Mas, repito, isso não é uma desculpa. Na verdade, acrescento, isso não é uma desculpa para pecar. É apenas a realidade humana com a qual nós nos deparamos quando estudamos a palavra de Deus. Tá bom? Vamos ver aqui a graça de Deus. Primeiramente, a importância da obediência e depois a graça de Deus em Deuteronômio. A importância da obediência nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 4, verso 44 e 45. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São esses os testemunhos, os estatutos e os juízos que Deus falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Deus precisava preparar o seu povo para morar na terra de Canaã. Preparar o seu povo para que não praticasse os mesmos atos de impiedade que as nações pagãs praticavam. E para preparar, Deus faz uma repetição da lei em Deuteronômio 5. E no início de Deuteronômio 5 é dito assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Isso mostra que a obediência a Deus fazia parte da aliança que Deus fez. A aliança que Deus fez de salvá-los unicamente pela graça. Então a obediência é importante no livro de Deuteronômio. E ela aparece várias vezes como um tema central da aliança. Mas alguém pode pensar assim: mas Leandro, Deus deu essa lei para Israel. A questão que você deve fazer é: Deus deu a lei para Israel ou somente para Israel? A primeira questão é correta. Deus deu a lei para Israel. Deus não poderia dar a lei para os povos pagãos da época que infectavam o mundo com a presença deles. Eles não queriam nem saber de moral, né? Agora, a lei dada apenas para Israel é um erro teológico. Óbvio que Deus deu para os israelitas a lei, mas não somente para eles. Era para que eles transmitissem o conhecimento de Deus e a lei de Deus aos demais povos. Você percebe que alguns mitos sobre a lei estão sendo desmontados aqui pela Bíblia e pela lógica bíblica? Então eu quero que você continue acompanhando o estudo até o final, porque você vai aprender coisas diferentes
sobre a lei e a graça. Uma coisa importante que nós devemos relembrar, associado a Deuteronômio 5 está Êxodo 20. Êxodo 20 é a primeira vez em que Deus dá os 10 mandamentos. Interessante é que em Êxodo 20, antes de dar os mandamentos, Deus revela a sua graça. Ou seja, o centro da salvação no Antigo Testamento não é a lei, é a graça. Lembre-se do ritual do santuário, onde os cordeiros eram sacrificados. E nós sabemos, de acordo com João 29, que o cordeiro é um símbolo de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o centro da salvação sempre foi a graça. Mas sempre o resultado de uma vida de graça é a obediência. E isso você vai ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas para você ver que a salvação nunca foi pelas obras do Antigo Testamento, eu quero lhe mostrar a introdução aos 10 mandamentos como se encontra em Êxodo 20. E depois nós seguiremos aqui mais uma análise de Deuteronômio 5. Mas para você ver que a ideia de que a salvação era pela lei no Antigo Testamento e é pela graça no Novo, ela é absurda. Não tem embasamento bíblico, teológico nenhum. E contradiz toda a lógica do plano de salvação que existe desde a eternidade, de acordo com Apocalipse 13:8 e 1 Pedro 1:19 e 20. Em Deuteronômio 20, ou na verdade em Êxodo 21 e 2, Deus disse o seguinte, então falou Deus todas estas palavras, que agora serão os 10 mandamentos. Só que antes dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que Deus faz questão de lembrar a eles. Antes de dar os 10 mandamentos morais, Deus relembra-os de que foi Ele, Deus, quem os tirou da terra do Egito, daquele lugar de servidão. Por que essa introdução é fundamental? Para os israelitas não pensarem que eles teriam o favor de Deus e a salvação por meio dos 10 mandamentos. Eles estavam aprendendo aqui o seguinte: primeiro Deus nos salvou, primeiro Deus nos libertou da escravidão egípcia. Só depois o Senhor pediu nossa obediência, como resultado, como uma resposta de amor a esse ato de libertação. Então você percebe? Não existe salvação pelas obras do Antigo Testamento. Até porque é a graça de Deus que vem primeiro, para depois virem os 10 mandamentos. E isso está de acordo com Romanos 3:28, que diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você é tornado justo por Deus independente da sua obediência. Só que ao você ser tornado justo por Deus, repito, você é chamado a ser uma nova criatura. E nós só apenas nos tornamos novas criaturas quando permitimos que um padrão moral absoluto governe a nossa vida, mesmo que sejamos falhos. Isso está em harmonia com o Antigo Testamento, quando, após apresentar a graça de Deus, apresenta a lei como resultado da aceitação dessa graça. E por que está em harmonia com o Novo Testamento? Além dos textos que eu citei na introdução do estudo, em João 14:15, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo são os mesmos mandamentos de Deus o Pai. Porque João 10:30 diz que o Pai e Cristo são um, em natureza, em unidade. Então não há uma lei de Deus diferente de uma lei de Cristo e diferente de uma lei do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Quando você vê na Bíblia a expressão lei de Cristo, simplesmente o autor quer destacar que Cristo está tirando a essência da lei para transmitir às pessoas, que é o amor. Mas a lei de Cristo é também os 10 mandamentos do Pai. Porque em João 15:10 Jesus disse, que ele guarda os mandamentos do Pai e no seu amor permanece, que nós devemos fazer a mesma coisa. Tá? Então veja que paralelo interessante. Assim como no Antigo Testamento,
Deus redimiu, Deus salvou, Deus libertou o povo de Israel do Egito por sua graça, para depois apresentar um estilo de vida para eles, no Novo Testamento, Deus nos liberta unicamente pela graça, pela fé em Jesus, e só depois ele apresenta um estilo de vida diferente para a sua igreja. E tem que ser assim, porque a Bíblia é uma só e o plano de salvação é um só. Tudo bem? Vamos ver agora que o Novo Testamento, ou na verdade o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, apresenta o amor de Deus e a graça de Deus como a base da nossa salvação, mesmo exigindo a nossa obediência. Então você está vendo que graça e lei estão em harmonia. Se nós não colocarmos a lei no lugar errado. Tá ok? Então veja por que Deus quer a obediência. Além dela ser uma resposta de amor, fazer parte do fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter de nível moral, não é? Deus tem um propósito muito bonito quando pede-nos obediência. Então vamos ler Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Diz assim, ó: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, temer é respeitar e obedecer, né? E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Por que Deus pede obediência? Não é para sermos salvos, porque nós já estamos salvos. É para o nosso bem. A lei, ela serve, há muitos exemplos ilustrativos da lei, não é? Mas um deles é que a lei serve como um muro de proteção. Quando você obedece à lei de Deus, e eu também, nós estamos protegidos de certas consequências. E quando desobedecemos, nós sofremos certas consequências. Isto é assim. Né? Eu já fui, em certos momentos, obediente a Deus, e fui livre de consequências ruins, e em outras vezes eu fui desobediente a Deus, e recebi consequências ruins. Né? Recebi consequências boas da obediência, e consequências ruins da desobediência. Então é por isso que Deus fala no verso 13, né, que Ele deu essa lei para o nosso bem, um muro de proteção em nosso benefício, para evitarmos maiores problemas. Não é um meio de salvação, mas é um meio de evitar problemas. Se você der uma olhada nos 10 mandamentos e você seguir aquelas orientações ali, você vai ver que você vai ser liberto, livre, ou vai ser prevenido de muitos problemas, de pelo menos 10. Não é? Outro detalhe que devemos destacar